pegar aqui a fala da minha amiga Regina. Em alguns momentos é mais fácil se enganar do que encarar uma realidade que pode ser dolorosa. A minha amiga Regina já trouxe aqui até uma síntese maravilhosa para o que nós estávamos acabando de falar. É isso, Regina. A grande verdade é que o diálogo ele é frequentemente preterido porque como ele não produz o resultado pretendido, ele então é desqualificado como uma ferramenta adequada para se tratar a situação. E ao invés de a pessoa considerar isso como sintomático, ela vai querer apenas utilizar outras estratégias para tentar, de alguma forma, comunicar a si mesma o esforço de estar lutando pela relação. E como aquela relação está alinhada com uma idealização de vida que ela criou para ela, como tendo sido estabelecido como uma crença de felicidade, de realização, sem o qual ela não consegue nem se identificar enquanto sujeito na sociedade ou na família onde ela está inserida, então ela amputa o diálogo como alternativa para auferir a relação, para avaliar a relação, para ajustar a relação, e passa então sistematicamente a engolir sapos, a jogar para debaixo do tapete, a ignorar evidências, ou então partir para a descompensação. E aí começa a xingar, começa a depreciar, começa a fazer ameaças, começa a fazer escarcéus. E inclusive isso eu já ouvi em determinados casos do tipo: ah, Felipe, se eu agindo assim as coisas já estão como estão, imagine se eu parar. E aí então cria-se um álibi perfeito onde o desentrosamento evidente entre o casal começa a dar ocasião para que a pessoa se aperfeiçoe na sua pior versão. E ela vai se deformando, ela vai se descaracterizando, ela vai perdendo as alegrias simples, as espontaneidades singelas, ela vai perdendo a simplicidade, a candura, a delicadeza, e de inúmeras características que faziam parte dela com muito mais frequência e espontaneidade antes da relação, mas que pela inviabilidade do diálogo, ela então abraça disposições mortíferas e deformadoras da sua própria alma, de modo a chegar às vezes num dado patamar que de fato só aquele marido atura aquela esposa, ou só aquela esposa atura aquele marido. Tal é o ponto da deformação em que os envolvidos acabam chegando. Portanto, minha amiga, é esse medo daquilo que pode ser doloroso, e eu ainda acrescento, Regina, esse doloroso tem muito mais a ver acerca do que a pessoa imagina do que de fato o que a realidade seja. Porque a imaginação, ela é patrocinada pelas crenças que estruturam a nossa visão de mundo. E se na nossa visão de mundo a gente enraizou profundamente crenças de que mulher só é mulher se ela for casada, mulher ela só tem valor se ela tiver uma companhia, mulher se ela não tiver ninguém então ela é encalhada, homem sem família é um homem sem valor, né? O valor de um homem está em ele viver com dignidade e ser um pai de família. Isso tudo eu estou tentando aqui só capturar, tá? Elementos de relevância da mentalidade coletiva e que exercem pressão e influência sobre a subjetividade dos indivíduos.
e que eles acabam abraçando essas importâncias como uma missão de vida, e isso cria nele uma idealização que torna ele um sujeito fóbico com a possibilidade da apresentação da verdade para ele, sendo que essa verdade seria o que o libertaria, seria o que o tornaria livre, seria o que o aproximaria da coerência. E na coerência, tudo na gente funciona melhor. Corpo, alma e espírito. Mas como ensinaram que os fins justificam os meios, atropelam-se os meios para se obter os fins. E qual é o resultado final? É a pessoa tendo adquirido o fim, mas não tendo vida, não tendo alma, não tendo alegria para desfrutar aquilo que conseguiu. Esse é o paradoxo do panorama horripilante relativo a esses cenários.